Boa noite, amigas e amigos dos analistas. Quem está de olho no noticiário já viu que o fogo não está comendo só o Cerrado do Pantanal. O fogo está comendo no Rio de Janeiro. Tiraram o governador do comando do Estado. Estão caçando secretário, ex-secretário. Não é bom ser inimigo de certas pessoas. É por isso que aqui a gente nunca fala dessas pessoas assim depreciativamente. E aqui também o pau está comendo feio. O deputado Wellington do Curso deve estar muito chateado, porque o PSDB disse que não vai ter candidato, que o candidato deles é o Eduardo Braide. E eles disseram hoje de manhã, aí para fazer uma coisa diferente. Não, quer ver? Vamos embora ver aí. Bora ver o que o Rochinha falou, o Roberto Rocha Júnior. O presidente do Diretório Municipal do PSDB fez um apanhado sobre a posição do partido nas últimas eleições e deixou claro que as decisões tomadas a nível municipal são feitas de acordo com as articulações a nível nacional. Em seguida, anunciou que a legenda vai apoiar Eduardo Braide como candidato a prefeito de São Luís. A gente aqui anuncia que, na condição de presidente do PSDB municipal, informo que a decisão da nossa comissão em São Luís e da decisão da direção nacional do partido é de que andaremos juntos e apoiaremos incondicionalmente a candidatura, a pré-candidatura do deputado Eduardo Braide do Podemos. Ele falou ainda sobre a pré-candidatura do deputado Wellington do Curso para a Prefeitura de São Luís e sobre a possibilidade do deputado ser indicado como vice de Eduardo Braide. Existiu sempre uma conversa, e isso eu quero deixar bem claro, tanto aqui a nível municipal como a nível nacional, no sentido de buscarmos uma união do campo de oposição para poder tentar saber qual seria o caminho mais viável, que se buscasse sempre a unidade. Resultado disso é que, através de pesquisas, inclusive feitas pelo próprio partido, através do Instituto Teotônio Vilela, e o partido nacional fez questão de fazer para poder ter ideia de como está o cenário aqui em São Luís. E, obviamente, como vocês todos sabem, a candidatura do Podemos está muito melhor colocada na atual composição, na atual conjuntura, do que a do PSDB. Portanto, é óbvio que, se tiver que unir, o PSDB se unirá ao Podemos, e não o contrário. Por fim, o presidente ainda falou sobre a possibilidade do pré-candidato Wellington do Curso ingressar na Justiça para ter o direito de viabilizar a sua candidatura e também sobre as acusações de ter sido traído pelo partido. Se o deputado não quiser seguir essas diretrizes, é um pensamento dele, único e exclusivamente dele. Se aí você me perguntava, vocês vão punir o deputado Wellington? Eu sou da Comissão Municipal de São Luís. Eu não sou da comissão estadual e nem nacional. O deputado Wellington vai estar, depois que ele não estiver na condição de candidato a prefeito, ele vai estar na condição de deputado estadual. E isso ele vai ter que fazer juntamente com a comissão estadual e a comissão nacional. Bom, tá aqui o time, a seleção da Copa de 70, como outro dia alguém mandou uma mensagem aqui pra gente, né? É lógico que eu sou reserva. O Luiz Pedro, veja só, o Wellington do Curso, Felipe Clodoaldo, ele está tecnicamente empatado em segundo lugar. Um partido abrir mão do segundo lugar não é esquisito? Vamos começar por você, Luiz Pedro. Bom, chega a ser esquisito, mas se você for analisar, né, acho que o que está havendo aí é uma tentativa de querer liquidar a eleição no primeiro turno.
Porque o que é que está acontecendo agora? O Palácio dos Leões e o Palácio Lavardière estão ausentes da disputa. Estão ausentes da disputa. Como você tem vários candidatos que são da base do governo, né, então fica ruim, neste momento, o governador ou o prefeito entrar na disputa a favor de um. Tranquilo. Mas no segundo turno, nós vamos ter um do governo contra um da oposição. Pelo menos é o que está aí se configurando. E aí vem governo e vem prefeitura com gosto de gás em cima daquele que é da oposição. Então, acho que pode parecer esquisito, mas não é esquisito se levar em conta essa realidade. Mas olha só, Clodoaldo, tudo bem, muito boa essa. Porém, os votos de Wellington do Curso não é um tucano assim como os tucanos de verdade que a gente conhece por aí, né? Tucano maranhense, por exemplo, Sebastião Madeira, esse é tucano mesmo, sempre foi, né? Os votos de Wellington, Clodoaldo, me parece que são do Wellington. O fato do PSDB ir apoiar o Braide não significa necessariamente que os votos irão para Braide. Principalmente se o Wellington se zangar e for apoiar um outro candidato, você não acha? Geraldo, tá claro que o Wellington não vai apoiar o Eduardo Braide. Depois de tudo que aconteceu, ele não vai apoiar o Eduardo Braide. E isso enfraquece ainda mais essa tese do senador Roberto Rocha de liquidar a eleição no primeiro turno. Já estava muito difícil, essa eleição já estava caminhando para o segundo turno, porque o Eduardo Braide já teve mais de 60% de intenção de voto e nas últimas pesquisas todo no nível de 40% para um pouquinho menos de 40% de intenção de voto. Então, está caminhando para uma eleição de segundo turno de qualquer forma. E essa jogada, essa movimentação de peças que o Roberto Rocha faz agora de tirar o Wellington da eleição de São Luís, não só enfraquece a questão do Wellington apoiar o Eduardo Braide, a possibilidade do Wellington apoiar o Eduardo Braide, como enfraquece a própria tese dele toda de vencer a eleição no primeiro turno. Ainda que fosse no segundo turno, e já caminharia para o segundo turno de qualquer forma, ele pelo menos teria o Wellington no segundo turno. Agora, nem isso ele vai ter. Então, toda a estratégia que desenhou o Roberto Rocha lá em 2018, que segundo ele já está com isso na cabeça desde 2018. Então, toda essa estratégia que ele traçou lá em 2018 para ter toda a oposição reunida na candidatura de Eduardo Braide, ela primeiro é frágil porque já não tem toda a oposição, o Adriano Sarney vai ser candidato, outros opositores do governador Flávio Dino vão ser candidatos, e nós não vamos ter uma eleição concentrada no Eduardo Braide. Ele aposta muito nisso. Inclusive, o Roberto Rocha Júnior foi questionado lá na coletiva se ele ainda apostaria nessa tese, apesar de tudo, e ele disse, olha, quem não chuta não faz gol. A gente acreditou nisso, vai continuar acreditando e vamos para a eleição assim. Felipe, com quem você acha que vai o Wellington do Curso? Eu não sei com quem que o Wellington vai, mas mais uma vez eu continuo dizendo que, como estrategista, o senador Roberto Rocha é um caos. Porque, veja, se não fosse o Flávio Dino ter assumido a campanha dele nos 12 últimos dias, de fato até contado aqui pelo secretário, lembrado, porque nós estávamos presentes lá. Essa semana. Eu estava presente lá como um cara de área de marketing mesmo, político. Se o Flávio não tivesse tomado as rédeas e criado a estratégia, hoje o Roberto Rocha não seria. O Gastão Vieira seria o senador, não é verdade? Infelizmente o Gastão estava do outro lado, porque o Flávio não tinha nada contra o Gastão. Muito pelo contrário, são diletos amigos hoje em dia, né? A política faz isso, essas coisas estranhas. Ou seja, onde é que mostra que ele é um grande estrategista? Onde é que mostra que ele é um puxador de campanha? Porque em toda a história de Roberto, quando não foi pelo histórico da família, né, puxando pelo voto da família, nos redutos que o pai dele deixou, porque foi governador do estado, né, sempre fica uma força muito grande. Você acha que por isso que ele foi o deputado federal mais votado? Não, Luiz Pedro sabe bem como é que é a história. Quem estava lá sabe bem como foi, né? Não foi nada disso. Isso foi mais uma vez uma jogada, entendeu? Que não foi mérito dele próprio? Não. Rapaz. Não foi.
Nós que somos mais novos, nem Clodovil. Não tem nada mais não é isso, Luiz? Se o Luiz quiser até contar, ele tem mais detalhes do que eu estava lá e tudo mais. Não é. Ou seja, sempre é a sobra ou uma negociação que ele consegue se encaixar. Como foi também na história do Edivaldo. Quem disse que Roberto é que elegeu Edivaldo Holanda? Como ele sempre se apresenta. Quem elegeu Edivaldo Holanda foi os votos que Edivaldo tinha. Edivaldo foi o vereador mais bem votado, foi o deputado federal mais bem votado de São Luís. A família, o reduto era aqui, e se juntou a Flávio Dino, que vem com um recal excelente. Roberto, acho que deu muito mal o voto dele, se votou em Edivaldo. Votou porque ele era o vice. Pelo menos por isso ele tinha que votar, E afinal, e o Wellington? O Wellington tem que parar. Eu tenho certeza que hoje de manhã você foi trocar umas mensagens com ele. Ele não te falou nadinha. Não, deixa eu lembrar uma coisa aqui ao deputado. Esse espaço aqui, né, essa televisão aqui, é uma televisão respeitadíssima. Ele faltou, ele foi deselegante com a TV Guará, foi deselegante conosco. Não, Felipe, não fale deselegante, ele não veio porque ele não quis, é um direito dele. Ou porque ele estava com medo. Medo de quê? De ter que responder. Passado na casca do alho, será? Deve ter outro motivo lá. Olha, tá bom, não tem problema. Você não quer que eu fale desse jeito? Não pode falar, você comanda o programa. Pode falar. Agora, estranhamente, todos os candidatos vieram. Todos ele foi o único que não veio. Souberam expor, né? Inclusive criou-se uma plataforma muito ampla de discussões que outras TVs, inclusive, já estão fazendo as entrevistas e todo mundo está confortável indo responder. Por que ele não foi? Boa pergunta. Não foi e agora também não vem mais. Não vem mais candidatos? Vamos lá, vamos fazer uma paradinha e a gente volta já já. Volta aqui com os analistas. Hoje, como é típico das sextas-feiras, estamos nós aqui fazendo um balanço do que aconteceu na semana. Luiz Pedro, você fez uma interpretação segundo o seu pensamento, da estratégia do senador Roberto Rocha, de por que ele não quis o Wellington como candidato, e os meninos fizeram a análise deles, disseram o que eles acharam. Agora eu gostaria de que você fizesse a sua análise, você fez a interpretação, agora faça a análise, dizendo se você acha que é uma boa estratégia ou não. Deixa eu dizer. Não, tem uma vírgula aí. Deixa eu dizer. Luiz sabe como ninguém a história do deputado federal mais votado do Maranhão. Eu acho que aqui é o local de se contar isso. Deixa eu dizer aqui, eu quero contar uma história, é o seguinte. Essa história de desistência de candidatura, né, eu já vi o próprio Roberto Rocha protagonizando isto. Na eleição de 2002, qual era a tese naquela época? Qual era a tese naquela época? Era que se ele renunciasse, seria mais fácil para o Jackson avançar na coisa e talvez liquidar no primeiro turno a eleição. Isso foi feito algum tempo antes, algumas semanas antes da eleição. E eu estava em campanha no interior, quando fui surpreendido com essa história, de que o Roberto havia renunciado à candidatura dele ao governo do Estado. E fiquei meio perplexo, mas a coisa lá, e quando cheguei aqui, fui procurar o comando do partido, da coligação e tal, disse, não, isso é para liquidar a eleição no primeiro turno. O que é que aconteceu? Faltaram os votos do Roberto para que se tivesse um segundo turno. E aí, eu digo, era isso que vocês queriam, liquidar no primeiro turno. Aconteceu. Liquidou, mas só que quem foi liquidado foi o nosso candidato. Então, essas coisas aí, às vezes se faz um giro, se pensa que se faz um giro e se faz um giral. Essa que é a questão. E tem um detalhe, Luiz. Ele passou o resto da vida cobrando de todos
que ele abriu mão de ser governador do estado do Maranhão quando ele não tinha voto nem para levar para o segundo turno. A vida toda, entendeu? Até a última candidatura agora, né? Tanto que na fatura para ser apoiado e conseguir toda aquela estrutura milionária, né, que foi a peso de ouro para ser o deputado federal mais votado, entendeu? Estava jogado isso. Essa é uma das histórias. E tem outras coisas também de bastidores que aí não vale a pena mexer, né? Porque isso só vale para livro, como eu sempre digo. Mas, Luiz, quem construiu... Desculpa, Clodoaldo, eu sei que você ainda não falou. Quem construiu essa tese de que com a renúncia do Roberto Rocha, o Jackson ganharia no primeiro turno e quem ganhou foi o... Aí é maldade. Na verdade, era quem estava na coordenação da campanha. Que é? Tu lembra quem era? Não, era majoritariamente do PDT. Era majoritariamente do PDT. Não. Ou seja, foi um erro crasso? Claro, matemática pura. Foi um erro crasso. Matemática pura. E eu digo isso por quê? Porque eu estava do outro lado. Mas eu acho que naturalmente, os votos do Roberto que ele tinha, eram o quê? Uns 4 mil? Tradicionalmente ele é vereador. Essa é a votação de vereador. Eu quis dizer 40 mil. Ah, tá. Melhorou. Iria. É muita maldade, 4 Não, mil. mas aí é deputado estadual. Vai melhorando. Não, 40 mil. Ele queria ser governador do Maranhão. O governador do Maranhão é com 2 milhões, 1 milhão tal. Entendeu? Eu entendi. 40 mil? É porque eu não me lembro. Em 2002 eu estava fazendo campanha no Pará, aí eu não lembro dessa ocasião. Mas tá bom. Clodoaldo, fique à vontade. Eu só queria aproveitar para falar sobre o que vem acontecer a partir de agora na eleição de São Luís. Sim. Porque uma coisa que a gente tem que pensar muito e a partir de agora? Acabou de sair da eleição, da campanha, da pré-candidatura, o que era segundo colocado ou que variava ali entre segundo e terceiro no máximo. Que tinha menos, tinha 4%, uma eleição que tem um monte de candidato com 1%, 4% significativo. Então, qual o rumo da eleição a partir de agora? A eleição está mudando de rumo a partir de hoje, com essa coletiva, com essa declaração feita pelo PSDB. Primeira coisa é para onde vai o Wellington do Curso. A gente tem que ficar atento a esse movimento, que tem que ser rápido, porque se o Wellington não se movimentar rápido, não firmar uma posição rápida, ele não vai valer mais nada. Daqui a pouco o pessoal esquece, fica por isso mesmo. E até para ele se posicionar e aparecer e ter algum peso, tem que ser agora, enquanto ele tem esses votos, ele tem esses pelo menos 4%. Se ele demora mais do que isso, ele não vai ter mais valor para negociar, para articular, para tentar construir alguma coisa. Então, se espera que até o final da semana que vem o Wellington se posicione. E saber se esse posicionamento dele vai levar voto para essa pessoa que ele se posicionar. Porque eu acredito que esse voto do Wellington deve se pulverizar e quem ganhar a maior fatia desse bolo, dessa pulverização do voto do Wellington, olha, vai estar com o pezinho na briga pelo segundo turno. Só uma perguntinha, só para nós fazermos um remember aqui e para tratar de outros assuntos. Quem apoiou o Wellington na eleição passada foi o Fufuca. E eles mantiveram uma relação, inclusive o Fufuca teve aqui, contou para nós isso. Eles mantiveram e mantêm uma relação hoje, riquíssima. Né? Será que ele vai de Rubens Júnior? É muito interessante a gente parar para pensar essa estratégia. Agora, eu concordo plenamente com você, dizendo o seguinte, dificilmente ele consegue passar os votos dele. Né? Não vai passar tudo, né? Mas percentual. Luiz Pedro, eu vou te fazer uma pergunta com um questionamento. Assim, me parece que quem vota em Wellington, em Neto... Neto não, mais em Wellington ou em Duarte é porque não quer votar no Braide. Senão já estaria votando no Braide já. Mas também não quer votar num candidato próximo do governo do estado, ali, que estão mais perto, como o próprio Neto, como o Rubens Júnior. Então, me parece que os votos de Wellington têm uma possibilidade maior de ir para uma candidatura mais alternativa. Ou você não... O que você acha disso? Olha, vamos falar aqui em termos de pesquisa. Sim. Né? O que é que acontece? Quando você faz pesquisa, você imagina cenários. Uhum. Né? Então, eu imagino que como essa novela aí do PSDB já vinha se desenrolando há algum tempo,
devem ter feito alguma pesquisa em que tirava a pessoa do Wellington. E aí você vê para onde é que vai, para onde vão esses votos, né? Para onde vai o eleitor do Wellington. Então, na verdade, isso não vai maciçamente para ninguém, né? Naturalmente, as coisas, você tende a uma dispersão, né? É claro que vai ter um que vai ser mais beneficiado, mas nós estamos falando aí, Clodoaldo aí falou o negócio de 4%, vamos imaginar até que sejam mais, que seja 7%, que sejam 8%, né? Mas aí, vamos dizer assim, 1/3 de 8%. Isso. Né? Não chega a ser a metade, em hipótese alguma, né? Então você vai ter uma dispersão, né? Uma distribuição dessas intenções de voto entre outros candidatos. Essa que é a realidade. Então, o que é que ele pode somar? Ele pode somar num palanque. Né? Nas bases. Né? Exatamente, ele pode somar nisso aí. Que ele deve ter as bases dele, né? Deve ter as bases dele. Ele foi bem votado. Um deputado bem votado, tem reduto aqui em São Luís, né? Tem os amigos dele aqui em São Luís. Mas essa coisa aí de não vai levar e tal, voto não se guarda em cofo. Né? Essa coisa aí a gente tem que aprender para não cometer esse erro. Inclusive, falando em bases, ontem na reunião que teve lá no Não é PSDB, coisa de cambada. Não. a maioria, ou praticamente todos os pré-candidatos a vereador do PSDB, dizendo que queriam a candidatura de Wellington, que não estavam aceitando, que não vão apoiar a Braide. Então, até os candidatos a vereador do partido não vão apoiar o candidato a prefeito do partido, né? E isso muda esse quadro, hein, Luiz Pedro? Muda, porque na verdade um processo mal conduzido como esse foi, né, que ao invés de ter sido procurado confluências, se procurar que haja convergência e tal, se foi muito na coisa muito abrupta. Né? Na verdade, o Wellington pode até adquirir algumas simpatias, porque ele está de vítima nessa daí. Exatamente. E na política, o cara quando se vitima e tal, ele sai melhor. Seu amigo cafeteiro era mestre nisso. Bom, vamos fazer mais uma paradinha e voltamos já para concluir o programa. De volta aqui com os analistas e acho que o programa, não precisamos comentar o nível nacional, vocês acham? Não, eu acho que aqui tem mais pano. O nível nacional é exatamente da Roberto Rocha, né? Que virou merenda alheia. Agora ele virou bicão de merenda alheia. Ele estava sentado numas cadeirinhas do lado do deputado Eudo Rocha, enquanto o ministro de Bolsonaro falava. Hoje de manhã eu vi essa reportagem. Não, ele fez a primeira declaração porque, vejam, eles foram visitar um condomínio que foi inaugurado, que por coincidência foi terminado pelo pré-candidato Rubens Pereira Júnior, então secretário das cidades, que foi lá, terminou, e o sucessor dele, 2 meses depois, por causa da pandemia, não podia inaugurar, né? Inclusive teve o caso do Neto Evangelista junto com o Osmar, foram constranger a dona do cartório, como se fosse um problema de documentação, e não era um problema da Caixa, que não assinava os contratos, né? Porque lá era o reduto, ali no João Mar, na Ilhinha, a Vila Jumenta, aquela região ali, e o Neto tentou roubar o processo para ele. Não conseguiu. O que o Rubem Júnior fez? Ficou calado. Não se meteu na briga. Agora me aparece o Roberto Rocha de forma ridícula, senador. Uma coisa absurda, trazendo, né, esse ministro que agora virou papagaio de pirata dele, já está em Imperatriz, e agora trouxe. Ministro é papagaio de pirata do senador? Mas não é o tudo que Roberto faz para mostrar que ele é poderoso com o presidente da República. O mesmo que agora deu para inaugurar a obra de Dilma, né? E inaugurou agora há pouco tempo uma lá de Aracaju, que já estava inaugurada desde março. Inaugurou a transposição, uma parte da transposição que era da Dilma, que já estava pronto, pode-se dizer,
Só estavam dando os últimos retoques. O que acontece? Ele vai e, de uma forma absurda, deselegante, né? E diz que a obra começou no governo de Rosiana. E todo mundo sabe que essa obra lá do José Chagas começou quando? Com o Flávio Dino. Quer dizer, é uma coisa desnecessária de estar se fazendo, é uma coisa deprimente. Desculpe dizer, mas assim, me causa espécie, como diria o ministro do STF. Não só constranger o próprio Roberto Rocha de fazer esse papelão todo, como constranger o próprio ministro, inclusive, ainda dizia que o próprio Bolsonaro devia vir para essa inauguração, passar por esse papelão. Que já estava inaugurado. Que já estava inaugurado, ainda bem que ele não veio passar por mais esse papelão, e só o ministro passou o papelão. Eu vi a documentação ontem, tudo assinado de 2006, assinado pelo governador Flávio Dino. Começou a obra em 2006, no governo Flávio Dino. 2016. Ou 2016, perdão. 2016, estou falando 2006 porque estava contando essa história antiga pra gente. 2016, tudo no governo Flávio Dino e de repente seu Roberto Rocha quer 2 dizer que é do semanas Bolsonaro. atrás eu fui a CECID fazer a matéria da entrega das chaves. Está aí, para quem quiser assistir. Já está as roupinhas todas penduradas lá de fora, o povo já tomou Todo conta. mundo morando já. Inclusive o bonde já botou lá, né, já pichou lá, dizendo assim, isso aqui pertence ao bonde. E é uma obra belíssima, o conjunto tem as praças, mais na frente tem mais outra praça com um ginásio coberto. Não entendo. Esse é o condomínio lá de... Ali na Ilhinha. Zé Chagas. Tá, isso é outra coisa. O que o senador e o ministro estavam era no interior ontem. Sim, mas ele... Não, eles vieram aqui também. Os dois. Não, vieram aqui inaugurar isso. Ah, mas esse negócio, a gente fez a matéria da inauguração. E já tem gente morando, vieram inaugurar. Não. Inclusive recebemos uma denúncia aqui que já estavam vendendo lá. Mas aí é um problema que eu inclusive já falei nesse programa, que a Secretaria de Segurança tem que botar o serviço velado, porque o governo entrega... Ainda tem um serviço velado? Meu amigo, tu acha que teu telefone não tem escuta? Só tu mesmo que acredita nisso, um jornalista como você, entendeu? Não, é porque o serviço velado, Felipe, era um serviço velado da PM, que depois foi considerado que não poderia, e eles pararam. Quando? Bom, e a Detinha, gente, vai ser a próxima a renunciar? Ou se juntar? Sim, renunciar e logo alguém, né? se juntar, né? Engraçado que eu estava vendo uns comentários de um pessoal ligado ao deputado Josimar do Maranhãozinho, dizendo que Detinha ia interromper a candidatura e iria para Duarte Júnior. Aí depois, aí num bastidorzinho, conversando com um assessor também lá do deputado, ele disse que não, que eles não vão, que eles vão para o outro lado, pro Braide. E aí, Clodoaldo, tu que sabe essas coisas de bastidor aí? Olha, o Josimar, ele tá bem nos 3 municípios da ilha, né? Ele tá bem em Passo do Lumiar, tá bem na Raposa, tá bem em Ribamar, com 3 candidatos competitivos e liderando as pesquisas nos 3. Em São Luís, onde a pré-candidata é a própria esposa dele, não vai para canto nenhum. É uma candidatura que seria só para marcar a posição. Para marcar a posição com 1,5%, 2% no máximo, se chegar. Muita gente falando do Maranhãozinho que é melhor desistir da candidatura em São Luís, focar muito onde vai ganhar, tem grande chance de ganhar, em outras cidades do Maranhão também, Caxias, outras cidades com muito mais chance de ganhar, do que insistir na candidatura em que a candidata é a própria esposa dele, passar vergonha na capital do estado com a esposa candidata. Eu acho melhor ele abandonar essa candidatura. O problema está sendo para onde vai quando abandona. Aí está sendo o problema. Para onde o grupo de Maranhãozinho, que tem 3 partidos, é bom que ele tem 3 partidos debaixo do braço, né? É bom lembrar isso. Para onde vão os 3 partidos? Por enquanto ele não está achando nenhum que seja vantagem para ele também. Luiz Pedro, Dá para Luiz Pedro. Bom, porque o Josimar é do grupo do governador, né, Luiz Pedro? teoricamente, Olha, pelo menos, sim. Então, me parece que se for para continuar fazendo sentido, ele tinha que direcionar o apoio do grupo dele para um dos candidatos do governador. Eu acho que a lógica que está presidindo essas candidaturas é outra. É a lógica de 2022. Sim, certamente. Né? E que aí, nós temos aí os patrocinadores das candidaturas, Brandão com o Duarte Júnior,
o Everton com o Neto Evangelista, e estava Josimar com a Netinha, além do Braide, que é pré. Candidato a governador. Então nós temos aí uma disputa de 2022 acontecendo aqui em 2020. Essa que é a realidade, né? Então, você precisa, para ser governador do Maranhão, pelo menos as últimas eleições mostram isso, precisa ter um pé firme em São Luís e em Imperatriz, né? Outro dia vieram me falar sobre essa história de não, porque o Josimar tem 123 candidatos a prefeito no interior, deve fazer entre 60 e 70. Eu digo, Vidigal tinha 80. Jackson tinha 17 e ganhou a eleição. Por quê? Por causa de São Luís e de Imperatriz. Então, essa lógica não é a lógica de 2022. Ele tem que ver que São Luís e Imperatriz são redutos importantes para que você faça um governador do estado. Lá em Imperatriz está uma briga de cachorro grande. Me parece que o Josimar não está dentro dela, ou está? Aí tem uma coisa, ele está em 2 lugares, né, que seria o segundo escalão, que é São José de Ribamar e Caxias, em questão eleitoral. Então tem que ser levado em conta essa questão. Eu concordo plenamente com a leitura deles dois e não tem muito mais do que isso. O jogo todo é esse. Agora, eu não me assustaria se ele desse uma jogada de mestre e em São Luís ele fosse para a campanha do Braide. Por quê? Porque aí ele estabeleceria entre os grandes. Que é uma questão... Mas aí ele vira inimigo do governo. Mas se estabelece como grande. E se Braide não ganhar? Ué, não tem problema nenhum. Não? Não. Mas nessa altura, Geraldo, desculpa te interromper. Eu só estou perguntando. Só porque essa questão de governo, ela já está muito desfacelada. Está todo mundo já montando seus grupos pensando em 2022. O Josimar é candidato a governador em 2022. Se o governador... É o grupo de Brandão, de Everton e dele. Mas aí, nesses 2 anos, se ficarem sem as suas secretarias, sem os seus apoios nos seus municípios de base, porque o governo vai retirar, ou não? Não sei. Mas olha, eu queria só aproveitar esse tempinho, assim, porque eu queria ver com meus colegas, né, aqui, quantos jornalistas vocês conhecem que estão numa situação difícil, né, sem emprego? Tu deve conhecer alguns, né? Quantas redações nós vimos já sendo, podemos dizer, fechadas? Será que é só por causa da tecnologia que está sendo substituída? Alguém substitui a mente, a capacidade de saber fazer a leitura das matérias? Eu acho que não. Eu fui surpreendido, né, por uma notícia, e eu fui atrás para confirmar com o secretário Felipe Camarão, de que o governo do estado, através da SEDUC, me fecha um contrato de quase R$700 mil para distribuir a revista Carta Capital, esta mesma que já fez mais de 50 matérias só sobre o governo Flávio Dino, segundo o levantamento, e de repente se coloca, né, para ser distribuída a Carta Capital nas escolas de São Luís. Será que são em todas as escolas? Né? São 1000 e poucas revistas que vão ser distribuídas. Não sei se é por mês ou se é o contrato total. Eu preciso ler o contrato todo. O que me causa estranheza é que eles poderiam estar fortalecendo os jornais tradicionais, todos, inclusive o jornal Estado do Maranhão, que hoje é aliado do governo Flávio Dino, não é verdade? Pode até de vez em quando dar umas porradinhas, mas o sistema Mirante hoje é aliado do governo, não há como dizer. Inclusive o próprio governador, por recomendação do Lula, se entendeu com Zé Sarney, né? Eles mantêm uma elegante relação. Por que não chamar os jornais? Por que não fortalecer os jornais para que os jornais comecem novamente, depois dessa pandemia, contratar novamente os colegas profissionais que estão tanto precisando, que tanto lutam em expressar a história do Maranhão, os fatos do Maranhão? E
Na verdade, eu consultei o secretário, porque vai ser feita uma matéria sobre isso, e ele me colocou que ele não pode fazer nada, somente a SECAP. Então, eu queria lembrar ao nosso secretário Lago, que já que o nosso amigo Felipe Camarão, secretário de Educação, que nada tem a ver com essa área, não pode contratar jornal, mas pode contratar uma revista nacional, né? Eu quero lembrar a ele que ainda há tempo dele fazer um contrato e distribuir os jornais para que os estudantes, né, tenham a leitura, tenham o entendimento dos fatos que realmente acontecem no Maranhão. Fica aqui a minha indignação e fica aqui o pedido que ajude o jornalismo do Maranhão ao governador Flávio Dino. Fechou. E seu fechamento, Luiz Pedro, você também queria que contratasse lá o Brasil Popular? É muito bem escrito. Olha, deixa eu dizer, o Brasil Popular é um jornal quinzenal que tem agora um site diário, né? A gente tem a honra de poder representá-lo aqui, mas a preocupação do Felipe em relação à questão local dos nossos coleguinhas aqui do Maranhão é bastante correta, é bastante acertada, né? Diga-se de passagem, por exemplo, dentro da classificação daquilo que é um jornal diário, o Estado do Maranhão não é mais um jornal diário. De vez em quando. Né? Por quê? Porque para você ser considerado jornal diário, você deve circular pelo menos 4 dias por semana. E o jornal Estado do Maranhão está circulando apenas 3 dias por semana. Então, deixou de ser um diário. É uma morte que não foi anunciada, mas que é, na verdade, uma coisa que está ocorrendo aí à vista de todo mundo. Clodoaldo. Já que a gente já está falando sobre esse assunto, deixa eu meter também meu bedelho, que, rapaz, é incrível como... Fala, Caio Ostílio. Metendo bedelho. Um abraço para o amigo Caio, tô com saudade dele. Nunca mais eu gosto do Caio. Eu consegui ler a prisão do Witzel hoje cedinho no blog do Caio. No blog do Caio. Eu gosto do blog do Caio. Parece que está sentindo ele falando quando ele escreve. E que lembrar que toda ação pública ela tem que ter uma contrapartida não só para a questão que está na ponta. Se na ponta tá para que as crianças tenham a oportunidade de ler, tenham a oportunidade de leitura do que é físico, como revista ou jornal, na outra ponta tem da onde se compra isso. A contrapartida para a sociedade também de dar oportunidade para quem trabalha com comunicação, trabalha com jornalismo, está lá na ponta precisando de empregos para essa área também, que está sofrendo muito. A gente vai nas redações de jornais, é uma lástima como está hoje em dia as redações de jornais, se acabando, né? Então, tem essa contrapartida também, tem que pensar nisso, né? Não só levar leitura para as crianças, mas levar também oportunidade de emprego para quem está na outra ponta. O que tu acha disso, Geraldo? Eu vou refletir mais um tempo antes de falar sobre isso. Então, segunda-feira voltamos com esse assunto. Talvez. Eu conheço essa revista. Eu acho que as crianças não vão conseguir ler, porque é uma revista de posturas muito extremas também. E uma revista muito engajada. Enfim. Não acho que seja para criança. Eu acho que é aí do ensino médio para cima, pelo menos. Talvez é lá que vão distribuir? Eu creio que sim, porque é o Estado, né? É mais para o nível médio. Nível médio. Pois é. Estão botando os meninos para ler José de Alencar, que é outro chato que ninguém consegue ler, mas essa é a história Nós lemos muito José de Alencar. Eu li com ódio, porque era obrigado. E hoje em dia, que eu já estudei muito, tenho pós-graduação em letras, já publiquei 5 livros. Naquela época eu achava que não era uma literatura que não era para ser dada aos jovens. Hoje em dia eu tenho certeza, embora seja a minha opinião pessoal. Eu, Geraldo, acho que o Zé de Alencar deveria ir para outros caminhos. Ao contrário do Machado de Assis, que deveria ser levado mais em consideração. O Castro Alves, o Gonçalves Dias, esses são nomes inegáveis de qualidade da nossa literatura. Mas esse papo, eu vou trazer esses próximos dias os acadêmicos aqui para falar isso. Quero convidar o Carlos Gaspar, vou convidar o Sebastião, vou convidar o Neres. Everton Neto já é nosso sócio, grande abraço, amigo. E grande abraço a todos. Assim encerramos mais uma semana. O programa hoje foi bastante interessante, pelo menos para nós aqui. Espero que o final de semana seja interessante para vocês.
sempre se cuidando e sempre cobrando o cuidado daqueles que nos cercam. Bom final de semana a todos e até segunda-feira.